Boa noite, meus irmãos. A paz do Senhor a todos. Mais um dia aqui de podcast. Uma sexta-feira aqui das nossas perguntas ao nosso pastor. Boa noite a todos. Boa noite a nossa pastora. Hoje também está aqui com a gente aqui. Boa noite. A paz do Senhor a todos. Todos são muito bem-vindos aí ao nosso podcast. Deus abençoe. Rafael, como sempre, meu brother. Boa noite a todos, pessoal, vocês que nos assistem. Já gostaria de pedir para vocês, compartilhem, dá um like, ativa o sininho para que você possa sempre estar recebendo as notificações dos próximos PopaCast. E já avisando aos irmãos aí, quem estiver participando, quiser participar do chat aí no YouTube, vai mandando suas perguntas aí, que hoje o negócio tá quente aqui, hein? O negócio vai ficar quente aqui hoje, que as perguntas vão ser um pouco mais altas nos padrões aí, né? Pra gente perguntar e explorar o nosso pastor aí. Então, boa noite, pastor. Deus abençoe sua vida. Como eu disse da semana passada, é uma continuação esse aqui, né? Essa daqui é uma continuação do que a gente já vinha falando da semana passada. Não criamos muitas polêmicas nas perguntas, né? Mas eu tenho certeza que muitos em casa aí querem tirar algumas dúvidas, algumas não, várias dúvidas, né? Tirar muitas dúvidas aí. E nós vamos explorar você o máximo aí pra gente tá tirando as nossas e ajudando os irmãos que estão em casa também a tá tirando as suas dúvidas aí, tá bom? Então dá boa noite ao povo aí. Maravilha! Muito boa noite a todos aí também. Você que nos acompanha, nós estamos hoje aí no PopaCast e transmitindo ao vivo pelo canal do IAD Betel, né? Então, boa noite a todos que nos assistem, que nos ouvem. Vocês podem deixar aí também, se o áudio está chegando legal para vocês aí, se tá... aqui no meu fone está bem baixinho, não sei se está baixo também para aqueles que estão em casa, né? Mas fiquem de olho aí, tá bom? Se tiver bom para vocês, deixa um ok. Se não tiver, deixa aí um feedback pra gente, para poder a gente estar transmitindo para vocês aí um áudio de qualidade. Tá bom? E vamos lá. Bora! Vamos ver o que Deus tem para hoje. O que a gente não souber responder, a gente pergunta pro Google. Exatamente. Aqui é um papo bem descontraído, né? Um ambiente bem descontraído. Eu peço até para vocês aqui, fiquem à vontade. Vamos ficar à vontade, vamos deixar as ideias aflorarem, né? Vamos deixar as ideias, as perguntas, fica à vontade nas perguntas aí. Perguntas polêmicas vai haver, perguntas difíceis de responder também vai haver, né? Mas como eu disse, nós estamos continuando, dando continuidade àquela transmissão que nós fizemos aquele dia. Nós estamos dando continuidade. Então eu já vou, de antemão, vou deixar para o Rafa, né? Amém. Porque ele que fez a pergunta e dando continuidade, né? O pastor precisa responder a pergunta que ele fez. Então, só para a gente relembrar, Rafa, faz a pergunta novamente aí e a gente vai relembrando e vai falando. E para quem não assistiu, né? o outro, verdade. Já... Volta lá, assiste o outro lá, que foi uma bênção. Tivemos uma audiência bem bacana, né? O primeiro que nós tivemos aí, e foi uma bênção, né? Então vamos aí dar continuidade naquele bate-papo lá, ficou algumas perguntas para a gente responder, acabou não dando muito tempo, né? Mas hoje vamos seguir aí. Lembrando também, antes do Rafa aí fazer a sua pergunta, que nós estamos ao vivo. Então, você aí que também está nos assistindo, você tem a liberdade de fazer a sua pergunta, você tem liberdade de participar do nosso podcast aqui. Você é o nosso convidado, não é mesmo? É isso aí. Ao vivaço. Ao vivo. Bora. Fica à vontade aí, Rafa. Muito obrigado, Robinho, pela palavra. De antemão, né, eu perguntei na semana passada acerca do capítulo 5 e o verso de número 28 de Mateus. Você que não assistiu, reforçando como o pastor disse, assiste lá, até porque aqui hoje é uma continuação e às vezes você pode pegar o assunto meio que pela metade e às vezes você assistindo o da sexta-feira passada, você vai conseguir assimilar melhor
né, as nossas perguntas e respostas. Bom, o que eu perguntei na semana passada, pastor, é acerca do capítulo 5 e o verso 28 de Mateus, aonde a Bíblia ela vai nos dizer assim, né, nós estávamos falando de graça, e ela faz o seguinte comentário, que o homem, quando ele olha para uma mulher e esse a deseja no seu coração, então ele cometeu o adultério com ela. A minha pergunta é, o porquê que esta palavra ela foi direcionada somente aos homens e não às mulheres, né? Porque aqui a Bíblia nos diz também que se as mulheres olhassem e desejassem um homem no seu coração, elas também cometeriam adultério. Por que essa mensagem foi descrita somente para os homens, né? E eu queria que o senhor aí respondesse para a gente. Uma pergunta difícil, polêmica, não é? E para quem vai estar nos assistindo aí, você pode também deixar a sua pergunta, o seu comentário, tá bom? E se tiver alguma divergência com aquilo que nós vamos falando, estamos abertos para ouvir o comentário do pessoal aí, tá bom? Bom, primeira coisa que nós vamos ter que entender, dentro da pergunta do Rafa, foi que por que a palavra foi dirigida aos homens e não às mulheres, né? Se um homem, no seu coração, olhar para uma mulher e a desejar, comete adultério. Por que com as mulheres não? Primeiro, já deixar claro para as mulheres. A forma com que Jesus está falando não quer dizer que as mulheres podem olhar e desejar. Né? Porque senão as mulheres vão olhar e falar assim, então é só para os homens, né? Já vai achar uma brecha aí, né? Já vai achar uma brecha para poder olhar para os irmãos e começar a desejar os irmãos, né? E a forma é outra. Então, tanto para o homem quanto para a mulher, vai levar ao adultério, seja de uma forma ou seja de outra. Agora, o fato, o motivo de ter falado que somente com os olhos o homem já vai cometer o adultério, bom, primeira coisa, que é o que não é uma, como que eu posso dizer, não é uma novidade para ninguém, é que a autoimagem, né, a criação da imagem, da autoimagem na mente, no sentido de sensualidade, né, ou de pornografia, já vai gerar um tipo de pecado. Sim. Não é? Isso já está falando, isso não é novidade para ninguém, já está falando da autoimagem. Então, todo homem que cria essa autoimagem na sua mente, ele vai, de alguma forma, gerar algum tipo de desejo sexual, e esse desejo sexual vai levar à masturbação. Então, nós vamos falar sobre a masturbação depois. Não é? Ou até mesmo no ato sexual, não é? Com essa pessoa, ou até mesmo com a sua própria companheira, esposa, pensando em outra mulher. Não é? Agora, vamos pensar na ideia de que qual a razão, não é, pela qual Jesus vai dizer que comete o adultério só pelo fato de olhar para uma mulher. Bom, primeira coisa que nós vamos ter que entender é que o adultério é um pecado, né? Nos 10 mandamentos, não adulterarás. É um pecado. Portanto, se é um pecado, não tendo a relação sexual. Não é? Nós precisamos entender, e aqui é o ponto que eu acho que aí é onde pode ser novidade para algumas pessoas, sobre a questão do corpo espiritual. O casamento é um corpo espiritual. O relacionamento entre um homem e uma mulher é um corpo espiritual. E esse corpo espiritual, ele é formado, não é pelo simples fato de um homem ou uma mulher
assinarem um papel ali no cartório. Não, isso não é o casamento em si. Isso é oficializar o casamento, mas o casamento em si é a união de dois corpos, não é isso? Então, a união de dois corpos é que forma o casamento. O Senhor, quando fez o casamento dos primeiros seres humanos, Adão e Eva, ele disse: deixará o homem o seu pai e sua mãe, unir-se à sua mulher, e ambos serão uma só carne. Exato. Então, dois se tornarão um. Então, eu vejo duas formas de o casal se tornar um. A primeira forma, quando nascem os filhos. Nasceu os filhos, então, nos filhos, nós temos ali parte do homem, parte da mulher, uma só carne. Isso talvez não seja novidade para ninguém. A segunda coisa é o corpo espiritual. E esse corpo espiritual, ele é formado não necessariamente quando tem o filho. Ele é formado através da relação sexual. Então, existe um corpo espiritual formado por um casal. Eu acho que isso muitas pessoas não sabem e desconhecem dessa informação. O pastor pode explicar um pouquinho melhor para a gente deixar bem fixado aí na nossa mente? Sobre o corpo espiritual de um casal. Existe o corpo espiritual do casal. E este corpo espiritual do casal, ele é formado na união de dois corpos. E como que este corpo espiritual, ele é formado? Bom, eu vou por partes aqui, porque esse assunto ele é bem amplo, ele é bem longo. Se vocês quiserem até me cortar, pode cortar aí, tá? Porque às vezes eu vou falando e não sei nem para onde eu estou indo aqui, eu vou soltando. Pastor, Oi. eu também quero falar sobre isso daí, que é um assunto onde eu gosto de acompanhar um filósofo chamado, professor de filosofia, né? Agora eu me esqueci o nome dele, mas assim, lembrando ele fala sobre um corpo também. Ele fala, e ele crê nesse corpo espiritual. Mas continua aí, eu vou lembrar o nome dele aqui. Então, o que acontece? Primeiro, por quê? Porque quando Deus ele olha para o casal, ele não vê, depois que o homem e a mulher se casam, ele não vê mais um ou outro. Sim. Ele vê um corpo. É por isso que, se não me falha a memória, lá em 1 Pedro, a Bíblia vai dizer que o homem deve coabitar com as suas mulheres como vaso mais frágil, dando honra a esta mulher. E lá vai dizer a razão por que deve ser assim. A Bíblia vai dizer coabitar com entendimento. Coabitar lá é viver junto. Coabitar não é ter relação sexual, como alguns falavam antigamente. Coabitar está ligado em conviver junto. Então, relação entre a sua mulher e você. Pode estar ligado também ao ato sexual? Pode. Mas coabitar é habitar. Sim. Habitar junto com ela. Não é? Por quê? Porque quando há divergências, quando há discórdias, quando há brigas nesse casamento, lá em 1 Pedro, vai dizer que até as orações do casal é impedida. Por que a oração do casal é impedida quando não há entendimento no casamento? Porque Deus não olha um ou o outro. Deus olha o corpo espiritual. Então, esse é um ponto. E como agora, então, esse corpo espiritual, ele é formado? Porque nós falamos que ele é através do ato sexual. E aqui está o ponto que eu acho que eu vou ter um monte de gente aí que vai divergir de mim, mas tudo bem. Eu entendo, no meu modo de pensar, nós somos três. Nós somos corpo, alma e espírito. A nossa representação, o próprio apóstolo Pedro vai falar sobre isso, ele dá o exemplo do corpo humano, representando o corpo humano como o tabernáculo.
Ele diz: enquanto eu estou neste tabernáculo, ou em breve, quando eu sair deste tabernáculo, mostrando que o corpo era a representação do tabernáculo. Então o tabernáculo, ele tinha 3 repartições, que era o átrio, lugar santo e o lugar santíssimo. Assim como o corpo é corpo, alma e espírito. Então, o átrio representando o corpo, lugar santo representando a alma, lugar santíssimo representando o espírito. Tá certo? Então, pensando nisso, nós temos que entender que dentro ou no nosso corpo, geograficamente falando, o corpo é o tabernáculo. O local aonde está inserido todo o homem. O que não é só corpo, são 3. Não é? Então, geograficamente falando, para mim, no meu ponto de vista, onde que fica a alma no corpo do homem? Na mente. Então, para mim, a alma está localizada na mente humana. Não é? Agora, onde está localizado o espírito do homem? Então, para mim, o espírito do homem está localizado no sangue. Esse é outro assunto que aí nós teríamos que falar sobre esse assunto do sangue, abrangendo outra área, e não mais a área do casal. E, se vocês quiserem falar, não sei se dá tempo hoje. Dificilmente dá, mas a gente pode dar uma pincelada nisso aí. Mas, para não fugir do raciocínio, eu só vou aqui jogar. Para mim, o espírito do homem está no sangue. Tá? Uhum. Então eu estou formando o raciocínio para dizer para vocês o porquê que eu entendo que através da relação sexual se torna um corpo espiritual. Por quê? Porque é através da relação sexual do homem e a mulher que o sangue do homem se conecta com o sangue da mulher. Tá certo? De 2 formas. Primeiro, a primeira forma, no casamento, quando a mulher é virgem, Sim. A mulher, todos nós sabemos que a mulher, quando é virgem, ela, para romper o ímen, tem o sangramento. Então, é uma aliança que é feita, que algumas tradições chamam de aliança de sangue, do pacto de sangue, que é o pacto do casamento, que é formado através do ato sexual, que é feito com sangue. Sim. Mas não só naquele momento, mas também através do sêmen do homem, que também é parte do sangue do homem ali, que está sendo introduzido na mulher. Então, dessa forma, nós entendemos que se o espírito do homem está no sangue, é o meu sangue unido ao sangue da minha esposa, ao sangue da minha esposa, unido ao meu sangue, que forma um corpo. E esse corpo é o corpo espiritual. Rapaz. E aqui para, e eu não vou falar sobre esse assunto agora, estou falando do casamento, porque foi a pergunta. Exato. Então, do adultério, né? Exato. Então, o que Jesus fez para fazer de nós, para que nós possamos estar ligados a Ele? Então, o que ele fez? Ele derramou o seu sangue na cruz. E é através do sangue de Jesus, do pacto ou da aliança de sangue de Jesus, que forma a igreja o seu corpo espiritual, que é a igreja. É através do sangue. Sem o sangue de Jesus, não havia remissão dos nossos pecados, portanto, Jesus não teria um corpo espiritual, que é a igreja, se ele não tivesse ido até a cruz. Então, esse é um ponto, só para concluir, esse é um ponto aqui para mostrar espiritualmente que nós hoje, nós somos casados com Jesus. Era exatamente isso que eu ia falar, porque quando o senhor falou do corpo espiritual, que é a igreja, né, nós somos tratados como a noiva de Cristo, onde vai haver um casamento, e por isso que de Tiago 4,4 vai dizer, adúlteros, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Ou seja, porque nós estamos em um relacionamento com Deus, em um casamento, e quando nós se relaciona com o mundo, seria então um ato de adultério aqui entrando no mesmo assunto, né? Exatamente. Então, meu Deus, muito agora, pensando na questão do
olhar para a mulher e no seu coração a desejar, por que comete adultério? Por que fala com o homem diretamente, que foi a pergunta? Não é? Por quê? Porque o único na relação sexual que precisa do sangue diretamente para exercer algum ato de relação sexual é o membro genital masculino, o órgão genital masculino. Meu Deus do céu. A mulher não vai precisar do sangue para ter nenhum tipo de excitação, mas o homem sim. O homem, para ele ter ereção ou estar excitado, o homem vai precisar de sangue exatamente no órgão genital masculino. Então, para mim, Jesus estava dizendo, só de você pensar e desejar no teu coração, ele já mexeu com sangue, aonde abre um portal aí para mim, nesse então, no caso aí, que afeta a relação sexual, afeta a relação entre o casamento de um homem e uma mulher. É porque no caso aí, então, esse desejar, no caso que ele estaria tendo ali uma ereção, pelo fato de estar desejando se deitar com uma outra mulher. Exatamente. Pô, muito interessante, que cara. move o sangue no órgão genital masculino. Então, já que o senhor entrou aqui nessa linha, então eu vou emendar uma outra pergunta dentro disso. Acredito que isso ficou muito claro, né, para aqueles que nos assistem. Para mim também ficou muito claro. Abri um leque aqui acerca disso. E então, por isso... Para mim, abriu 2 leques. Dois leques, óbvio. Então, por isso que a masturbação, no caso, né, que aí agora não envolve não somente o casado, mas também o solteiro, os jovens e etc. Então, no caso, por isso que a masturbação então se torna um pecado pelo fato de estar mexendo com sangue, no caso aí da ereção. Então, por que os nossos jovens, ou por que a maioria dos jovens ou da igreja não consegue resolver esse problema da masturbação? Por quê? Porque o cara não está tendo uma relação sexual diretamente com uma mulher. Então, pelo fato dele não estar tendo relação sexual, ele não está cometendo um adultério ou uma fornicação, como disse o apóstolo Paulo. Bem quisera eu que todos os homens ficassem como eu, mas por causa da prostituição, então que cada um tenha a sua própria mulher, né? E não fiquem ardendo em desejos. E casem-se. Por quê? Porque tem essa chama que queima, né, para poder ter a relação sexual, e isso é natural. Deus nos fez dessa forma. Agora, por que então que, mesmo não tendo a relação sexual com uma mulher, então seria pecado, a masturbação? Se nós formos ver lá em Levítico, se não me falha a memória, capítulo 19, eu não vou me lembrar o texto agora. Eu procuro aqui, pode ir falando que eu procuro. Lá em Levítico, a Bíblia diz assim, quando um homem tiver um fluxo seminal, ou seja, quando o homem estiver dormindo e ele tiver um fluxo seminal espontâneo, os homens que me assistem sabem o que eu estou dizendo. O homem, em algum momento, ele pode ter um fluxo seminal espontâneo durante a noite, dormindo. À noite ou dia, sei lá, dormindo. E não foi por causa que ele quis. Foi espontâneo. O Senhor disse assim, esse homem deve acordar pela manhã, lavar as suas roupas, se lavar em água, e ele vai ficar impuro até a tarde. O Senhor disse. Por quê? Mas foi espontâneo. A verdade é que desse homem fluiu o quê? Sangue, sêmen. Mas foi espontâneo, ele não teve culpa. Mesmo assim, o Senhor olha e fala assim, se purifica, que isso é um problema. Se Deus olhou para isso e viu que mesmo alguma coisa que o homem não tinha culpa e era espontâneo, ele falou assim, se purifica disso, imagine se isso for provocado. Nossa. Entendi aonde o senhor quis chegar. Entendeu? Entendi. Então, se isso for provocado, ele vai gerar o primeiro ponto que eu falei lá. Primeiro, autoimagem. E aí já se torna a pornografia, ou a porneia.
né? Aí o homem já vai criar autoimagem, e além de criar autoimagem, ele vai ejacular, jogando o sêmen, o sangue dele, onde não deveria jogar. Deus não quer que o sangue do homem ecoa ou escoa de forma sem propósito. Veja que até a mulher, com o fluxo de sangue, Deus disse assim, quando a mulher estiver com fluxo de sangue, qualquer que tocar nessa mulher se torna impuro. Porque o sangue, em contato com o sangue de uma pessoa, Deus não queria esse contato. Porque esse sangue que sai de dentro dessa pessoa é a vida dele. E na vida dele, então, voltando, na vida dele está o espírito. Eu nunca ouvi isso. Também não. Nunca ouvi isso. Só aqui no Só aqui no É Popacast. Popa- muito Podcast. importante, Eu né? tô É muito espantado importante com essas e o legal é revelações. que vai ficar gravado, depois a gente vai conseguir ouvir de novo. Não, eu vou ter que compartilhar, assistir umas 3 vezes pra É, entender isso. porque é uma informação muito importante, Você né? conseguiu achar, Todo Gabi? cristão deveria saber dessas informações. Então, o É jovem revelação mesmo, né? quer Porque não é largar, possível. quer largar a masturbação, é só através do conhecimento da palavra. Então, esse aqui é o conhecimento que o jovem precisa ter. E o jovem, aí o que a igreja faz? A igreja olha pro jovem e fala assim, cara, não pode se masturbar, que é pecado. Ele fala, pecado por quê? Aí ninguém sabe explicar por que é pecado. Não, é pecado porque é pecado. Ok, Gente, é pecado porque é pecado, mas por quê? Bom, tá aqui a explicação, o motivo pelo qual é pecado. Agora, Se você alguém peca tiver quiser. com dúvida aí, nós estamos ao vivo, você tem a oportunidade de fazer a sua pergunta aí também, tá bom? Ficou com dúvida? Aproveita que a gente vai conseguir ainda ao vivo perguntar para o nosso pastor. Vai mandando as mensagens no chat aí, vai falando com a gente. Quem tiver os nossos WhatsApp aí, quiser mandar no WhatsApp também. Isso Se tiver aí. com vergonha de repente fazer a pergunta aí no chat, quiser mandar aqui nos nossos WhatsApp. Uma pergunta anônima, particular. né? Às vezes a pessoa de não repente quer, a pessoa não quer, ela não mas quer tem uma perguntar grande lá. dúvida, De né? repente tem uma grande dúvida lá. Pega lá o nosso número lá nos grupos de WhatsApp da igreja e vai mandando pra gente aí. Agora, Vai- deixa eu só... Esse negócio do corpo ainda tem uma pergunta aqui minha ainda, tá? Ô, pastor, e Tem uma como pergunta minha aqui ainda. você chegou nessa conclusão? Porque, né, muitas pessoas, pregadores, podem estar nos ouvindo, pessoas que são adeptos à leitura bíblica e não tem não conseguem chegar nessa conclusão. Como chegar nessa conclusão? Como você conseguiu chegar? Foi realmente uma revelação de Deus? Não é mérito humano. Não é mérito humano. Na verdade, Deus é quem revela os seus mistérios, ele fala como ele quer, ele revela para quem ele quer. Não é? Eu tenho 23 anos de cristão, nunca vi também ninguém falando sobre esse assunto dessa forma, pode ser que tenha, mas eu nunca ouvi. Agora, o que eu quero dizer é que Deus coloca os seus tesouros em vaso de barro, para que a excelência e o poder seja de Deus. Então, a Bíblia diz assim que ele não deu a compreender as suas parábolas ou as suas palavras aos sábios e aos entendidos, mas revelou a pessoas como nós. Eu não tenho o segundo grau completo. Então, não é capacidade humana. Não é? Agora, as pessoas que nos assistem, elas precisam entender o quê? Tem base bíblica? Tem. Se tem base bíblica, então por que duvidar? É questionar, é olhar para a Bíblia. Sim. Está escrito, está. Então, hoje, eu tenho certeza que o jovem que assistir, ele vai olhar e falar assim, pô, caiu a ficha agora. Nossa, Agora eu entendi porque Mas que eu aí não posso também, né, fazer pastor, isso. tem que também ter o entendimento de que também não veio do dia pra noite, né? Não. Não foi um download. Fez Não. um download lá, pá, já tô sabendo de tudo. Não. Teve uma vida com Deus, né? Nós Teve uma vida precisamos com Deus. ser a igreja beriana, né? Aquela que vai para a Bíblia para questionar, né? Será que tem base bíblica? Onde está? Eu vou ler. E a igreja precisa, né, voltar a essas origens de pesquisar, não só ouvir e consumir, mas tem base bíblica? Preciso pesquisar. Agora, deixa eu falar sobre outro assunto aqui, dentro do mesmo assunto, rapidamente, para vocês fazerem as perguntas. Antes disso, só para ficar gravado, está em Levítico, capítulo de número 15, tá? Acerca do sêmen e da impureza da mulher. Levítico capítulo 5. E é importante... Levítico? 15. Levítico Levítico 15. capítulo de número 15. E veja que no mesmo capítulo ele fala
do fluxo de sangue e fala do fluxo seminal, Exato. mostrando que é um assunto que se Se liga, Tá né? relacionado, né? Se interligam, ligam, né? exatamente. Linkam um com o outro. Né? Agora, então aqui nós vamos ver o problema do adultério. Por que que o adultério se torna algo tão grave para Deus? E por que que, mesmo não tendo o ato sexual, mas já no coração desejando, já comete adultério e tem um problema? Por quê? Porque o apóstolo Paulo vai dizer assim, ó, qualquer que se relacionar ou ter ato sexual com a meretriz, ou seja, com a prostituta, ele vai falar sobre isso. Ele vai dizer assim, se torna Só carne. um corpo com ela. Então ele está dizendo assim, ó, quando você tem uma aliança de sangue, você é um corpo com uma mulher, e você tem um ato sexual fora do seu casamento, seja mulher ou seja homem, quantos corpos estão formados ali? São 2 corpos espirituais, porque você tem um aqui e você formou outro lá. Cada vez que se tem um ato sexual com uma pessoa, se cria um corpo Se cria um corpo Meu espiritual. Deus. É problema, hein? Meu Deus. Você se tornou um corpo com ela. E o corpo com ela não é carne. O corpo com ela é o corpo espiritual. E é esse corpo espiritual que o Senhor vê. É esse corpo espiritual que ele vê. Então por quando isso- Deus olha para o cara, ou para a cara, ele olha e fala assim, tem 2 corpos aí. Isso é adultério. Então, por isso que a Bíblia vai falar que todo pecado fora do corpo não é para morte, mas o pecado no corpo, que no caso seria adultério, masturbação, todo tipo de pecado que Porneia. envolva a porneia, né, como disse a pastora Natália, então é um pecado para morte, que Há pecados são para a morte, que né? são fora do corpo, né? Isso. E há pecado que é pecado no corpo. E o pecado de prostituição é o pecado contra o próprio corpo. Tá certo? Então é o corpo espiritual. Nossa, isso abrange muito assunto, porque aí a Bíblia vai falar da esposa que santifica o seu esposo não crente. Então, é também num corpo exatamente. espiritual. Paulo disse exatamente sobre esse assunto. Quando uma mulher crente está casada com um marido não crente, que é outro assunto, mas ele vai dizer assim, a mulher crente santifica o marido não crente. Se não fosse assim, de outra forma, os seus filhos seriam Amaldiçoados. malditos. Mas por que os filhos são abençoados? Por causa do corpo espiritual que é formado pela mulher crente, ou vice-versa, Meu o marido Deus do crente. céu. Espera aí. Então, Paulo está dizendo que dessa forma os filhos não seriam malditos. Então quer dizer que os filhos dos crentes, no caso, são abençoados por causa dessa aliança? Dessa aliança. Meu Deus. Isso E é os tão filhos dos sério. não crentes São Isso amaldiçoados. tão são aí o que sério. você quiser dizer aí. E isso é tão sério, porque eu acho que Jesus ele veio para explicar exatamente isso para nós. Porque como o Rafa leu lá em Mateus, né, Mateus Rafa? 5 e o verso Mateus 28. 5, vai falar que não é só o adultério, mas é o fato de você cobiçar. Então Jesus vem explicar realmente o que é isso, né? Exatamente. Porque, Ele vem nos- até porque, né, dentro disso, o ato sexual, ele não começa de uma hora para outra, 2 pessoas se olham e falam assim, vamos ter relação? Não, isso realmente gera uma cobiça, né, é um pecado maquinado, né, um pecado premeditado. Né? Não é algo que acontece, 2 pessoas se encontrou e ali pronto, acabou, não. Foi algo realmente maquinado, né? Deixa eu fazer uma pergunta aqui, que eu acho que é a pergunta de todos que estão em casa, que vão assistir ou que estão assistindo. Cometeu esse pecado, se arrependeu, deixou o pecado, está perdoado? Não existe um pecado na Bíblia que não tenha perdão, senão blasfêmia contra o Espírito Santo. Olha aí, pessoal. Não é? Repita para nós de novo, Então é pastor. importante falar Repita sobre de isso, novo porque pra algumas nós aí. pessoas podem olhar e falar assim, nossa,
cometi esse pecado, tô perdido, Exatamente. acabou com tudo. Não E- acabou com tudo. Exatamente. Enquanto houver vida e lugar de arrependimento, haverá perdão. Só não tem perdão para o pecado ou a blasfêmia contra o Espírito Santo. Tem como citar um? Blasfêmia contra o Espírito Santo? É. Atribuir uma manifestação espiritual ao diabo. Porque o que eles falaram? Jesus expulsava demônios Pelo príncipe. e eles disseram assim: este expulsa demônios por Beelzebu. Sim. Então Jesus disse assim: o pecado contra o filho será perdoado, mas o pecado contra o espírito Isso. não será perdoado. Verdade. E o que Jesus está dizendo? A Bíblia vai dizer: porque Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o espírito e com o poder, o qual andou por todos os lugares, libertando os cativos e oprimidos de Satanás, pondo em liberdade os oprimidos de Satanás. Então ele fazia isso porque Jesus foi ungido pelo Espírito Santo. Então, quando eles atribuíram que aquela ação de Jesus era por intermédio de Satanás ou de Beelzebu, o príncipe dos demônios, Jesus está dizendo: esse pecado não será perdoado. Esse tipo de pecado, atribuir ao diabo aquilo que o Espírito está fazendo, é um pecado de blasfêmia. Esse pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. Até porque, né, nosso pastor, que é o Espírito Santo quem convence o homem do pecado, né, da justiça e do juízo. E se nós blasfemamos ou alguém blasfema contra o Espírito Santo, como que esse vai o convencê-lo de que ele está errado, né? Se ele não crê no que o Espírito Santo pode fazer. Exatamente. O que hoje, né, eu acho que muitas pessoas que estão em casa, de repente, estão pensando e ouvindo uma palavra como essa, uma palavra esclarecedora, porque aí esclarece: agora eu entendi o motivo disso e o motivo daquilo. Sim. Fica claro. Mas o bom é deixar claro para eles, para essas pessoas, que de repente caiu, cometeu esse tipo de pecado, né? Cabe aí o arrependimento. Cabe, se encaixa. Não, acabou para mim. Agora não acabou. Como o pastor disse, não acabou. Isso é essa mensagem do evangelho de, olha, Jesus, ele levanta os caídos. Né? Com certeza. Jesus, ele levanta aquelas pessoas que caem, aquelas pessoas que teve problema no Evangelho casamento. de João, capítulo 4, a mulher do poço de Samaria, Sim. vai falar justamente sobre isso. Ela tem um encontro com Jesus e dentro daquele diálogo, Jesus disse para ela assim: mulher, cadê o teu marido? Ela disse para Jesus: eu não tenho marido. Ele vai dizer: sim, isso disseste com verdade, porque tivestes 5. E o que você está agora não é teu. Ou seja, ela estava vivendo um ato de adultério. Sim. Se ela estava vivendo um ato de adultério, mesmo para uma mulher vivendo um ato de adultério, Jesus se revela para ela, mostrando que ele era o Filho de Deus. Ou seja, ele se revelou para uma adúltera que ele era o Filho de Deus, mas não se revelou para um sacerdote. Sim. Compreende? Uhum. Então, o que ele está mostrando? Ele falou assim: eu te perdoo disso aí. Claro. Agora, as consequências para alguém que olha e, na graça, vivendo no período da graça, dizendo: não tem perdão, é perdão. Olha a consequência da mulher adúltera, João capítulo 8. Qual era a consequência? Quase morrendo apedrejada. A consequência da mulher de João capítulo 4. Qual era a consequência? Longe das amigas e defamada na sociedade. Quais as consequências que poderia ter hoje? Divórcio familiar. Destruição. O distanciamento do relacionamento com Deus. Consequências espirituais trágicas. Então, o que a pessoa precisa entender? Ela precisa entender que ela precisa ser perdoada. E para ser perdoada, arrepender. Se arrepender e voltar para o Senhor, entendendo o quanto isso realmente afeta o relacionamento dele com Deus. Não é simplesmente: ninguém está sabendo. Ninguém está sabendo que eu estou fazendo isso, eu fiz escondido, ninguém está sabendo. Aquele que realmente
a gente poderia esconder, se tivesse como esconder, era de Deus, e dele não tem como. Dele não tem como, Não tem né? como. Tudo está E- patente e nu, né? eu- Diante de É isso que eu acho importante, essas discussões, essas perguntas. Por quê? Porque nos leva a entender que, é necessário te mostrar o motivo e o erro que você cometeu. Só que também é necessário a gente dizer para essa pessoa que de repente errou, falar para ela assim, mas há como reaver, consertar. Com né? certeza. Agora, Ah. outro ponto aqui Ainda que tem é mais uma importante. pergunta, ainda tem mais uma pergunta do corpo, tá? Aham. E Aqui, outro ó. ponto aqui que é importante, porque nós estamos falando do ato de adultério, e às vezes não tem o ato de adultério, tá? Às vezes vamos dizer assim, em relação à fidelidade do casal, tá tudo bem. Mas aonde está o problema? As intrigas. Que isso já é um outro ponto. Brigas entre o casal, a 1 Pedro vai dizer que isso, as orações do casal, deixa de ser respondidas por Deus por causa da falta de entendimento dos dois dentro de casa. Aí o casal o marido ora, Deus abençoa, abençoa, e nada acontece. Ou a mulher ora e o marido deixa de orar, mas a mulher está orando, Deus ajuda, faz isso acontecer, abre aquela porta, e nada. Por quê? Porque as orações deles estão impedidas. Por quê? Porque eles não conseguem manter a comunhão, a unidade do casamento dentro de casa. Olha, isso é eu acho que muito mais até do que o problema, Do adultério, né? muito mais. Muito mais, porque quem não tem alguns problemas em casa, É. né? E alguns problemas vão acontecer naturalmente. Pastor, não quero deixar você escapar aí do corpo, porque ficou muito, assim, para mim ficou esclarecido, né? A questão do corpo. Mas como eu tinha dito, eu gosto de ouvir um professor de filosofia, que é o Olavo de Carvalho. Olavo de Carvalho. Já faleceu. Já faleceu. Já. Mas é um cara que eu gosto de ouvir ele. Eu não sou seguidor dele, mas algumas coisas que ele fala eu gosto, porque além dele ele ser um cara que acredita em Deus, né? Um cara que ele tá sempre nas palavras dele, tá sempre citando Deus em alguma situação, e ele falou sobre esse corpo que você falou aí agora. Não esse daí. Mas ele falou por exemplo, o homem não é casado com a mulher, então ainda não se formou um corpo entre eles. A pergunta que eu faço é o seguinte: então nós temos um corpo espiritual antes de se casar? Nós temos um. Nós temos um corpo Isso. espiritual. Nós temos um corpo espiritual. E esse corpo espiritual unido ao corpo espiritual da mulher forma um. Forma 1. Assim como o corpo da igreja é espiritual, unido ao corpo de Cristo, se torna um com ele. Certo? É por isso que, se não há no meio da igreja unidade, nós estamos nos dividindo de Cristo. Não se tem um corpo. Não se tem um corpo. Não se tem um corpo. É É bom por isso- repetir isso aí, É né? por isso que, É. é por isso que Repita. lá na ceia, apóstolo Paulo vai falar sobre isso. Ele vai dizer o quê? Qualquer que comer indignamente. Quem é aquele indigno? Aquele que não entendeu que a ceia, o propósito da ceia é a unidade. Unidade, né? É pedaços do corpo, um pedaço em mim, um pedaço no outro, um pedaço no outro, que vai formar de nós um. corpo. E se nós não estivermos unidos, esse corpo está comprometido. Da mesma forma que o homem e a mulher, em brigas, em discórdias, compromete o relacionamento com Deus, assim também a falta de unidade, de comunhão entre os irmãos na igreja afeta o relacionamento com Cristo. E o Se que- todos soubessem, né, disso, que a minha falta de comunhão com a igreja e com o meu irmão afeta dessa maneira,
talvez as pessoas teriam um coração mais quebrantado em relação à comunhão, né? Com certeza. Porque hoje em dia a gente vê muito isso, né? Ah, um ali, o outro não tá muito querendo conversar, o outro já vira a cara. E eles não se importam com o corpo Sim. espiritual da igreja. É claro né? que também a gente tem que aprender a respeitar o espaço de todos, né? Mas assim, a gente tem que fazer a nossa parte, né? Nós temos que fazer a nossa parte, porque senão, se eu não puxar o assunto com o Rafa, como é que o Rafa fala comigo? Sim. Verdade. Como que eu vou? Eu não te mando uma mensagem como que eu quero. Eu congrego com o Rafa na mesma igreja, tal, mas eu não te mando uma mensagem, não te pergunto como que você tá, né? Mas não quero sair do corpo ainda, porque o corpo, essas perguntas aí tá ficando muito quente. E vou voltar aqui no Olavo de Carvalho aqui que ele falou, que o que foi legal pra mim foi o seguinte, tudo que você falou, ele falou também. Então, o que você comentou bate com o que ele comentou, né? Ele falou uma coisa também, que quando nós não passamos a viver o que esse corpo espiritual tem para nossas vidas, nós não conseguimos viver a eternidade já. Porque esse corpo espiritual, ele já vive a eternidade. Ele já vive de uma forma eterna. E nós não conseguimos viver com isso. Não sei se você acredita também nisso. Eu entendi, assim, o que ele quis dizer, né? Na verdade, nós acreditamos, não sei exatamente qual foi no contexto que ele falou. Aí eu vou explicar daqui a pouco qual foi o contexto que ele falou. Não, porque para mim, assim, nós somos eternos, né? Porém, a nossa eternidade foi comprometida por causa do pecado. Sim. Não é? E por causa do pecado veio a morte. E a morte, a única razão, a única forma que Deus estabeleceu para que então eu voltasse a ser eterno. Então a morte é uma transição para a eternidade de alguém que já era eterno e perdeu momentaneamente isso. Então quer dizer que a morte não é um problema, a morte seria uma solução? A morte é uma solução para o homem. Olha, eu nunca ouvi isso, hein? Se Todo o mundo homem... tem medo de morrer. Então quer dizer que a morte é a solução que Deus encontrou para que o homem continuasse a viver eternamente. Explica isso aí, pelo amor de Deus. Se o homem pastor. não morresse, ele viraria um zumbi. Meu Deus do céu. Estaríamos no The Walking Dead. The Walking Dead. The Walking Dead The da Walking vida real. Procuraríamos a morte não nos Porque você encontraria. imagina uma pessoa que sofreu um acidente aéreo. E ela ficou sem perna, sem braço, sem cabeça, mas não morreu. Misericórdia. Não tem morte. Como que essa pessoa sairia de um acidente aéreo? Ela andaria pela rua só com os troncos. Ou quem sabe sem cabeça e andando para a rua. Porque não morre. Jesus é mais. Então, a morte é uma transição para resolver o problema do pecado. Para voltarmos a ser eterno. Agora, alguém aí vai ter que decidir onde quer passar a eternidade. Aí, com certeza é com Cristo, né? Porque aí a eternidade com Cristo é Romanos 10:9. Que se com o seu coração crer, e com sua boca confessar que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Ele é o primogênito da criação. Ele é o primogênito que ressuscitou primeiro. Então veja que Jesus foi o primeiro que ressuscitou. Todos os outros que morreram, ressuscitou, morreu de novo. Jesus morreu, ressuscitou e não morreu de novo. Então ele é o primeiro. Agora, nós somos os outros. Então agora, para ter essa eternidade com Cristo, Romanos 10:9. Sem Romanos 10:9, a eternidade vai ser do outro lado. Então eu não posso perder essa oportunidade. Você que nos assiste, que ainda não aceitou Jesus, meu querido, você precisa passar a sua eternidade com Cristo. Aceita Jesus, creia no teu coração e tu serás salvo. Vou continuar no corpo que... O Robinho gostou do corpo. Porque eu acho assim, eu vejo assim, ó, eu confronto muitas coisas, né? Que eu vejo, que eu ouço, eu acabo tirando algumas conclusões pessoais minhas, mas assim, eu absorvo o que é bom. O que for bom eu absorvo e o que não é bom, por isso que eu gosto de assistir muitas pessoas falando em
em alguns vídeos no YouTube e tal. E aí o que é legal eu absorvo, o que não é. Mas assim, ele falou sobre esse corpo num contexto de que há vários relatos de pessoas que estavam em coma. Aqui já começa a esquentar um pouquinho mais. Que estavam em coma e saíram do corpo, tá? E depois voltaram falando sobre algumas coisas que viram. Mas falando coisas que viram assim, ó. Pessoas dizendo mesmo de verdade. São relatos de pessoas dizendo. Ó, eu tava na cama do hospital e de repente eu me vi fora do corpo. E nessa que eu saí do meu corpo, eu vi o meu corpo, matéria, lá deitado. E eu via como que se fosse uma luz que estava ao meu lado, e eu via todo o ambiente do hospital, e de repente eu acordei e eu estava no meu corpo de novo. Ele fala sobre esse corpo, ele fala baseado, ele fala assim, então nós temos esse corpo espiritual, quando a pessoa sai e depois ela volta, é esse corpo espiritual que ela viu. O que você acha? Você acha que isso é verdadeiro? Você acha que isso é uma coisa que as pessoas têm, sei lá, uma fantasia, porque está em coma, induzido e tal? Vou citar alguns textos. Tem até uma música, não lembro de quem que é essa música, né? Ezequiel capítulo 47. A música diz assim: fui levado em espírito em um vale totalmente sem vida. Foi levado em espírito. Quem disse isso? Ezequiel. Ele foi levado em espírito. Não no corpo, foi levado em espírito. É espírito. Se ele foi levado em espírito, o corpo ficou. Pois é. João, na ilha de Patmos, quando ele tem a revelação do Apocalipse, a Bíblia diz que quando ele teve a visão do Cristo, ele caiu como morto. E quando a tradução original diz ali que ele morreu. Mas aí depois ele escutou uma palavra dizendo assim, sobe para cá. E como que ele subiu? Subiu no corpo? Não. Ele também fala sobre isso, que tem pessoas que voltam e falam. E aí me levou aquela passagem de Paulo dizendo que havia um certo homem. Ele foi até um certo local que ele não poderia nem revelar o que tinha lá. 1 Coríntios capítulo 12. E teve pessoas dizendo que aonde elas estavam, 2 Coríntios, quer dizer. Elas não poderiam falar do que ela viu lá. 2 Coríntios capítulo 12. Se no corpo não sei, se fora do corpo também não sei, foi levado até o terceiro céu. Então, coisas inefáveis. Então, é possível. Agora, o que a gente tem que desmistificar aqui, isso. É o quê? É porque tem aquela coisa. Apareceu um espírito aqui. Então. Não, aí não. Então. Fantasminha camarada. Não, por que não? Porque o espírito, ele vai estar naquilo que eu entendo ser a quarta dimensão. Uma dimensão... Uma dimensão não espiritual. Espiritual. Não é uma dimensão fantasiosa, de fantasma e tal. Por exemplo, nós temos constantemente, nós vivemos constantemente essa dimensão espiritual. Quando? Quando nós temos um sonho. Nós estamos dormindo e a Bíblia associa o sono à morte. Lázaro morreu, Jesus disse, Lázaro não morreu, ele dorme e eu vou despertá-lo do sono. Ele falou isso para a filha de Jairo também. Exato. Então Jesus sempre associou o sono com a morte. Então a morte é um tipo do sono. Nós desligamos completamente e no momento em que nós desligamos, nós entramos nessa quarta dimensão. É por isso que uma pessoa em coma, ela está na quarta dimensão. Ela está dormindo ali. E aí os sonhos que nós temos, e muitas vezes eles são espirituais, outras vezes não são espirituais, mas na verdade é a quarta, nós sendo levado à quarta dimensão através do sonho. Dentro disso na ressurreição de Lázaro, né, há estudos que os judeus acreditavam que quando uma pessoa morria, o seu espírito ficava ali rodando o seu corpo, né,
Por isso que alguns falam que Jesus ele só vai chegar no quarto dia, né, para ressuscitar Lázaro, para poder mostrar que nele tinha a ressurreição e a vida, né? Porque muitos poderiam dizer, não, mas o Espírito ainda estava aqui. Estava lá, Então ele né? falou, eu vou chegar no quarto dia para mostrar para ele que o Filho do Homem tem poder para ressuscitar, né? Eu acredito que isso é uma informação que vai... E ele é o entrar dentro Deus desse dos assunto. espíritos, né? Com certeza. Gente, Ele alguém mora. tem mais perguntas sobre Tem o alguma corpo? pergunta aí no YouTube? Não, por enquanto não. O pessoal tá só ouvindo. Só ouvindo quietinho. Estão só ali, ó. Tem alguma dúvida? Se Pode alimentando perguntar aí, ali. galera. Nossa, alimentando. Então, eu E acho que sobre o corpo a gente já, né? Já Ficou bem zero. esclarecida a sua pergunta? Sim, ficou bem muito esclarecido. Agora eu já sei o que falar para Já quando sabe. me perguntar Já sabe acerca o que desse assunto. Vamos lembrar então, pessoal, aí, tivemos 12 pessoas juntamente conosco. Você que não é inscrito no nosso canal, deixa seu like aí, se inscreve no nosso canal, isso é importante. E deixar, deixar o like, porque se você deixar o like, o YouTube entende que esse assunto é relevante Isso. e ele entrega para mais pessoas. E Isso. manda- Então deixa o like, não custa nada, ó. Solta o dedo no like, como diz o Davi. Solta o dedo no like e para que esse conteúdo chegue a mais pessoas, né? Isso aí, não vai queimar o dedo, é só apertar lá. Que não E vai- inscreva-se não vai- também, inscreva-se lá no PopaCast. Isso. Também hoje nós não estamos fazendo a live, o nosso podcast pelo PopaCast, porque é recente, e aí o ao vivo só vai estar liberado em 24 horas, né? Depois de 24 horas. Então, só no próximo podcast que nós teremos aí ao vivo pelo canal do PopaCast mesmo. Aí fazemos pelo nosso canal mesmo, né? Exatamente. Mas o pessoal Tá vai bom. se inscrevendo, Sim. procure lá, PopaCast, você vai encontrar lá, já se inscreva lá, compartilha com o pessoal ir se inscrevendo e assistindo o nosso conteúdo. Às sextas-feiras nós estaremos ao vivo, sempre trazendo alguém, um convidado para poder falar de diversos assuntos, né, relacionados à nossa fé ou em torno da nossa fé, né? Então, Pastor, bora mudar um pouquinho então? bora lá. Vamos fazer umas perguntas mais. São perguntas que, tipo, muita gente. Bom, na nossa igreja vem chegando pessoas novas, pessoas que estão aceitando a Jesus, pessoas que de repente, como que eu tenho que me comportar, o que eu tenho que fazer, o que eu preciso deixar, como deixar e tal. Então, uma pergunta que eu acho que, assim, todo cristão que ele se converte, ele tem, acho que, essa pergunta na mente dele, né? Sobre as músicas seculares, né? Posso ouvir, não posso ouvir? O que eu devo ouvir, né? Com relação aos louvores, né? Do mundo gospel, o que você tem a falar sobre isso hoje? Ô, Robinho, rapidinho aqui Claro. antes do pastor perguntar sobre isso, tem uma pergunta aqui em torno do que nós estávamos falando. Então, para Olha- depois a gente não que voltar, legal, ótimo. a gente ótimo, vai soltar a ótimo, pergunta aí Legal, da pessoa que está nos assistindo. ótimo. Pastor, em questão da roupa do casal dormir, são dúvidas comuns também no meio cristão, né? Mas uma pergunta muito relevante. A mulher pode dormir de pijama e o homem só de short? Uma dúvida aqui. Quem foi que perguntou? É, Foi Va- pelo YouTube? foi pelo YouTube. Não. Alguém que eu acredito que a gente não conhece. Mas qual é o nome da pessoa? Vanderleia Paula. Vanderleia Paula, Deus abençoe, obrigado pela pergunta. Vamos responder a sua pergunta, né? Bom, o que a Bíblia fala sobre as vestimentas? Não é? A Bíblia não deixa claro a forma que o homem ou a mulher deve dormir, tá certo? Não deixa claro. Não é? Agora, o que nós precisamos entender é que, lá em Romanos capítulo 14, o apóstolo Paulo vai falar sobre um assunto muito importante que todos os cristãos deveriam observar isso. O apóstolo Paulo vai falar sobre dois tipos de crente, o crente forte e o crente fraco. Ele vai falar do crente fraco, que come só legumes, e o crente forte, que come carne e não come legumes ou come carne com legumes.
E o fraco diz para o forte, não pode comer carne. Porque carne é sacrificada para o animal. E o forte diz para o fraco, você é fraco porque você não consegue comer carne. Você só come legumes. Então, Paulo está dizendo assim, Paulo vai mostrar que tanto um quanto o outro, o fraco não fale do forte e o forte não fale do fraco. Traduzindo, não se meta um com a vida do outro. Esse assunto ele vai um pouco mais adiante. Mas o que ele quer dizer? Ele quer mostrar assim, ó, se você faça uma coisa, faça para Deus. Se você faz outra coisa, faça para Deus. Tá certo? Agora, eu vou falar aqui das minhas experiências. E aqui são, como disse o apóstolo Paulo, diz eu não, Senhor. Agora digo eu. Digo eu não, Senhor. É minha experiência, tá? Eu dormia mais à vontade. Dormia de shorts, às vezes sem camisa, em dia de calor. E muitas vezes, gente, é muito importante isso que eu vou dizer para vocês, tá? E não foi Deus que me mandou fazer nada. Mas muitas vezes Deus me dá muitos sonhos espirituais. Muitos mesmo. E em alguns sonhos espirituais, eu aparecia no sonho da forma que eu estava dormindo. Então, se eu estivesse dormindo de shorts, sem camisa, eu aparecia em um sonho espiritual de shorts e sem camisa. E eu comecei a entender e pensar, eu falei, poxa, eu estou achando que não está legal. Porque esses são sonhos espirituais que Deus está me dando e eu não estou ali adequadamente vestido. Porque roupa, na Bíblia, vai falar de vida espiritual, não é isso? Sim. Apocalipse, no capítulo 3, se não me falha a memória, a igreja de Filadélfia. A igreja de Laodiceia. Laodiceia. Jesus vai dizer para a igreja de Laodiceia, venha e compra de mim vestes brancas para cobrir as suas nudezes. Então o que ele está dizendo? Que roupa, essa roupa, não tampa a minha nudez. A minha nudez, ela é espiritual. E ele vai dizer, vem e compra de mim. Então, a roupa está relacionada ao a vida espiritual. Então, quando eu me via no sonho sem camisa, eu achava que espiritualmente não estava bem. Então, o que eu fiz? Eu comecei a dormir de camisa e de pijama com uma calça levinha, bem suave. Para quê? Para que quando eu tiver esses sonhos, eu me encontre bem vestido. Digo eu, não, Senhor. Tem base na Bíblia para dizer, pastor, que eu tenho que dormir de calça? Não, estou contando a minha experiência, eu estou dizendo para você daquilo que eu entendi, que para quem quer profundidade, para quem quer ir mais fundo, seja o que for, que você faz para Deus é relevante. Glória a Deus. Então faça para o Senhor, tá certo? Agora, se não está afetando a vida espiritual, dormir com shorts e outro com pijama, tá tudo bem. Né? Se vê que afeta espiritualmente, entra aí num comum acordo e tudo bem, né? Mas não tem uma obrigação em relação a isso. E dentro disso, já aqui, dentro de um acordo, por exemplo, o homem gosta de dormir mais à vontade e a mulher já acha que dormir mais à vontade não é uma coisa legal e há um contrito entre os dois. Como resolver isso, então? Se um concorda e o outro não concorda. Bom, aí nós vamos entrar naquele fator do capítulo 4 de Romanos, que eu disse que era outra área. Né? Então, vamos lá. Quem sabe tem alguém aí que está nos assistindo, quem sabe até é o caso da nossa irmã, que fez a pergunta. A pergunta que a gente deve fazer é, no relacionamento, ou até no relacionamento da igreja, você coloque isso em qualquer âmbito que você quiser. Tá? Mas vamos falar aqui na questão do casal. Quem é o forte dessa relação aí?
Aí você vai perguntar para o marido, quem é mais forte aqui na sua casa? Aí o marido fala, sou eu. Ela é muito fraquinha da cabeça, ela acha que eu não posso dormir assim e tal. Ou a mulher diz pro marido, não, é ele que acha que eu não tenho que dormir assim, ele é muito fraco das ideias. Eu acho que Deus não se preocupa com isso e tal. Então a pergunta é, o forte do relacionamento, da discussão, ele tem uma responsabilidade maior. Por quê? Porque o apóstolo Paulo começa o capítulo 15 de Romanos dizendo o quê? Já que então eu sou o mais forte, então se o meu irmão se escandaliza com o que eu estou fazendo, então Paulo diz para o forte assim, já que você é mais forte, deixa ele fazer por amor a ele. Porque assim você não leva ele a pecar. Deixa de fazer. Deixa de fazer. Então, eita, essa palavra deixa de fazer. Então vamos colocar aqui, Robinho, em relação à bebida alcoólica. Porque lá fala sobre isso também. Sim. A pessoa bebe, né? E a outra ela fala assim, não, beber não pode. Aí o outro fala assim, não pode porque você é fraco, eu posso porque eu sou forte. Aí o forte, que é forte, ele acha que porque ele é forte, ele pode beber. Aí Paulo está dizendo no capítulo 15, já que você é mais forte, para que não você escandalize, para que o pequeno, o fraquinho, não se escandalize, deixa de beber por causa dele. Aí ele vai falar assim, então fraco sou eu, porque eu não vou conseguir parar de beber. A Bíblia. Então Paulo amarra as mãos, amarra os pés e fala assim, então foi o seguinte, vocês precisam os dois se converter. Esse é o ponto. Então, aí no caso seria o entendimento, né? A pessoa ter esse entendimento, falar assim, não, por essa pessoa eu vou me esforçar e vou fazer isso. Porque de repente, entre casais, né? Talvez entre casais tenha esse tipo de problema. Às vezes a mulher tem um vício, o marido não tem. E agora, pera um pouquinho, deixa eu até falar sobre outro assunto, né? Porque de repente tem pessoas querendo perguntar aqui e não fizeram essa pergunta, né? Porque tem pessoas, eu não sei se hoje ainda tem, gente, mas se tiver, em nome de Jesus, tem pessoas que elas são tão bitoladas em relação a essas coisas de vestimenta, que tem mulheres que vão manter relação sexual com o marido de roupa. Porque elas acham que se elas tirarem a roupa para ter relação sexual com o marido e Jesus voltar, ela vai para o inferno. Ah, pastor, hoje tem de tudo. Hoje tem de tudo. Então, talvez dentro dessa pergunta dessa irmã, tem outra que já estava pensando em outra pergunta. Então, espera um pouquinho. Você toma banho de roupa? Então, se Jesus voltar, se você estiver tomando banho, não sobe. Gente, Deus não tem problema com a minha nudez, não. Quem tem problema com a minha nudez é meu irmão do lado. Exatamente. E não é o meu marido. E não é minha esposa. Quem tem problema, eu não devo mostrar a minha nudez para o meu vizinho. Agora, dentro da minha casa, para a minha esposa, ou para o esposo, a esposa para o esposo, não há problema nenhum. E Salomão falou muito bem sobre isso. Que bom, muito bom. Tem mais alguma pergunta aí, pastora Natália? Não. Em relação a isso, não. Amém. Glória a Deus. Você que tem alguma dúvida, deixa a sua pergunta, né? Nós estaremos aqui com o nosso pastor para esclarecer qualquer dúvida aí, tá bom, meus irmãos? Agora a pergunta do Robinho foi sobre a questão da música, né? Exatamente. Questão da música. Bom, a música, o que acontece? Então, eu vou dar aqui um texto bíblico que eu acho que vou dar 2. Se insistir, o senhor dá 3. Eles são... Porque eu gosto de... Vamos polemizar, né? Vamos botar polêmica nessa história aí para esquentar o negócio. Veja só. Que talvez quem esteja assistindo a gente também fala, pô, me identifiquei com esse cara aí. Ele tem um jeito meio de doido, mas ele é um homem de Deus. Eu gosto de Racionais. Não vou esconder, não adianta. Eu gosto. Ouvi o Racionais. Cara, aquela música quando toca. A música mexe com alguma coisa. Sei lá, cara. O vocalista, o Mano Brown, cara, ele tem uma voz pesada, forte, né? Eu vim do pagode, nós viemos do pagode, né?
Então, essa música veio martelando na minha cabeça desde dos meus 9 anos de idade, 10 anos de idade, né? Até hoje eu ouço. Eu não tenho mais o hábito de falar assim, agora eu vou colocar o Racionais pra me ouvir na minha casa e vou limpar a casa. Não. Hoje eu boto o louvor lá e me sinto muito bem, né? Gosto de Salomão do reggae e tal, gosto. Hoje eu boto isso aí. Mas tem pessoas que às vezes falam assim, poxa, ainda continuo gostando do pagode, ainda continuo gostando do rap, ainda continuo gostando do sertanejo, né? É bom, é ruim, é pecado, não é... Vamos lá. Bora lá. Eu queria saber da pizza. A pizza... Pastor, não... Ainda não chegou? O não nosso não auxiliar... pediu, o Messias nosso, está aguardando ansiosamente pelo Bibi. nosso auxiliar técnico ali... Mas pediram mesmo, né? Já, Não deixa querido. nós desprovido aqui, não. Bom, vamos lá então. Nós não ficaremos com fome. Os essa textos são subjetivos, mas são textos que eu tomo como base para a minha vida. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convém fazer. Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei ser dominado por nenhuma delas. Esse é um texto. Então, é lícito o cristão ouvir uma música secular? Pode até ser. Pode até ser. Convém? Não. Aqui está o ponto. Então, por que que não convém? Né? Por que que não convém? Primeira coisa, a música, ela tem uma proposta de mexer com as nossas emoções. Né? Quem está alegre, canta. A música mexe com a nossa emoção. E a música, todas as vezes que a gente ouve uma música, abre um portal. E nesse portal, o que acontece normalmente quando a gente ouve uma música? Um exemplo, o Robinho falou aqui dos Racionais. Quando você ouve a música dos Racionais, aonde vai o teu pensamento? Eu já fico macho, já fico Racionais. Aonde vai o teu pensamento? Você lembra lá atrás? Não. Você lembra lá atrás? Um exemplo. Eu não... Bom, eu tô falando por mim, Sim. tá? Falando por mim. Eu não vou pensar lá atrás. A música, esse tipo de música me envolve. Mas normalmente é assim. Normalmente. A música né? marca, né? A música marca. música A fica- pessoa começou a namorar com a menina e foi aquela música que ele... Aí a música, quando ele ouve aquela música, ele lembra do começo do relacionamento. Quando eu era muito jovem, que o pessoal falava que ficar... Hoje o pessoal fica deprimido, né? É. Ah, tô deprê, não sei o quê. Antigamente nós falávamos, eu tô na fossa. Então, a música marca momentos, tô na né? fossa, tô na Então fossa. a música marca momentos. Então a música tem essa função também. Ela marca momento. Então quando a pessoa ela ouve uma música, ela volta lá atrás. Ela olha e fala assim: nossa, aquela época, quando saiu essa música, onde eu estava, o que eu fazia. É automático, né? É? automático. É tem as automático. Não, e lembranças. quando a gente tava na música, a gente tava na fossa porque a gente gostava de alguém e aquela pessoa não queria nada. Exatamente. Aí quando a gente Principalmente ouve se hoje... fosse Bruno Marrone. Aí nós- Exatamente. Aí nós fala assim, perdão da palavra, meus irmãos, perdão da palavra. Mas que merda que eu tava... Agora, tem o outro lado. Qual é o lado? O lado que o que eu fazia quando eu ouvia aquela música. Então, já usei droga. Acho que só a Natália aqui talvez não usou droga. Graças a Deus. O restante nós aqui todos já usaram. E é Messias, uma droga mesmo, né? já também, Messias? Eu e o Messi. Então você imagina, Eu acho que do o BC é Racionais, normalmente quem escutava o Racionais, ele estava usando droga. Com certeza. Sem sombra Normalmente. de dúvida. Eu não vou generalizar, mas eu quero 90% dos que ouviam Racionais. Então, motivava aquilo. Né? Motivava. Agora, então quando a pessoa hoje, seja Racionais, seja o pagode, seja o que for, quando ela ouve essas músicas e essa música mexe com ela, é um problema. Por que é um problema? Por quê? Porque o ritmo
Se esse ritmo nós não tiver dominado totalmente dentro de nós, a ponto de dizer assim, olha, isso aqui é perigoso, ou não é perigoso, nós podemos colocar aqui como base, não, pode ouvir sem problema nenhum. O novo convertido não vai ter esse domínio. Ele não vai ter esse domínio de dizer assim, não, eu nem ligo. Eu só escuto porque gosto de escutar. E o novo convertido não tem esse domínio. Ele vai escutar e ele vai cair na droga de novo. Ele vai escutar o pagodinho e ele vai pra noite. Ele vai pra cerveja. Ele não consegue, ele não tem esse domínio. Por quê? Então você acha que as músicas seculares hoje, para um novo convertido, ela seria um Perigosas. start. Seria um gatilho para gatilhozinho Então- para pessoa. Então, por isso que eu peguei um texto subjetivo. É lícito, mas não convém. Porque, por exemplo, eu hoje, às vezes tá lá no rádio, tá lá no carro, tá numa rádio, né? E de repente vai trocar a estação. Colocou lá, apareceu lá Racionais cantando. Em mim, hoje não me causa nada. Porém, eu não posso falar da qualidade da música. Não qualidade em questão de estúdio e tal, essas coisas não. Mas a qualidade, né? Do que ele fala, do que ele falou, né? Essa música não me influencia mais hoje, né? Mas, por exemplo, trocou na minha vida, por exemplo, uma música gospel. Ela vai me influenciar também na questão de eu ali começar a me motivar a orar. Sim, com certeza. E não quer dizer que todas as músicas gospel Não, são exato, boas também. exato, A questão aqui é o que a música pode produzir. Exato. Então você é convicto também de que a música ela causa algo em nós. Sim, com certeza, não Até tenha porque dúvida. a música ela é uma mensagem transmitida, né? De uma forma cantada, Sim. né? Para aqueles que ouvem, né? Sim. Então, tem gente que vai pegar aquela música, vai receber aquela mensagem e às vezes vai levar um estilo de vida parecido com aquilo que ela está ouvindo, né? Muitas das Olha, vezes. eu não conheço ninguém, assim, do secular. Se eu conheço, é um ou outro e sei lá. Não, mas Assim- hoje os hits de hoje, né? As pessoas que fazem sucesso, tá sendo muito rápido, pastor. É, né? Muito rápido. É porque a Música- rede social projeta muito rápido também os novos, né? Exato. Então- Por exemplo, o Racionais, por exemplo, tem música deles que eles gravaram há 20 anos atrás. E música ainda que tocam ainda. Então, pra você ver, né, a qualidade da música. Ou seja, o cara compôs uma música lá atrás, parece que o cara já tava pensando 20 anos depois. E Eles outra estavam bem à também, né? frente. E outra também, o que acontece? A galera que ouve hoje, a galera do passado, os mais novos hoje, eu vou dizer aqui, como eu disse, né? Eu não tenho ideia de quem são hoje os artistas aí seculares. Mas, assim, o que eu vejo, eu nunca vi um período de tanta traição Sim. como se tem agora. E, pra mim, é por causa do que o pessoal chama das músicas hoje da sofrência, né? Sim, sim. Música da sua frente. Então, as músicas abrem um portal. Sim. E as por isso pessoas que- são induzidas. É por isso que eu falei, né? Mencionei que as músicas hoje, a maioria delas são uma mensagem cantada, né? E principalmente no âmbito sertanejo, as músicas falam de cachaça, traição, balada, mulherada, né? E hoje o que nós temos visto, né? Realmente é isso mesmo que as pessoas estão vivendo, né? De acordo com as Por músicas exemplo, que elas cantam e ouvem. pega um cara, dá um exemplo, né? Pega um cara que ele... eu gosto de música eletrônica. Aí fala pra ele assim, não, você quer ouvir música? Vai ouvir as músicas que o meu pai ouvia, então. Aí meu pai cantava assim, ó. Tem dia que o meu almoço é um pão com mortadela. Cantava assim mesmo. Mas lá no meu ranchinho, a mulher e o filhinho. Tem pãozinho, tem franguinho na panela. Aí fala, escuta essa aí. O cara fala, pô, mas essa aí eu não gosto. Mas não é música que você quer ouvir?
Ele quer alguma coisa que motive. Estimule ele. Estimule. Né? E a música que vai motivar ele, estimular ele, vai levar ele a imaginar coisas, a se portar de forma diferente. Então a música influencia demais. Até porque eu lembro mesmo que quando eu ia beber com os amigos, eu colocava lá Bruno e Marrone. E quem ouvia botar e botar e o cara beber a noite toda, porque são músicas que incentivavam nós ficarem ali bebendo a noite toda, jogando papo, conversa fora. E os caras também são 2 beberrões, né? Olha, hoje não sei se isso acabou passando sendo um hábito na minha vida, porém, quando eu vou orar, eu tenho o costume de colocar um fundo musical. Ou botar alguma música lá, né, pra me ouvir. E uma certa vez aí, eu tava numa campanha de oração que eu fiz em casa, e eu comecei, aquilo me motivou bem, sabe? Foi muito bom, o ambiente ficou gostoso, o ambiente ficou bom para mim entrar ali, orar a Deus, agradecer, e as palavras fluíram melhor. Você aconselharia as pessoas que hoje têm dificuldade, por exemplo, de orar, tem pessoas que têm muita dificuldade de orar, que elas fiquem lá no seu quarto, que ela tem um período de oração, Sim. botar um fundo musical, um fundo, um louvor que ela também... Sim, não tenha dúvida. A música ajuda, né? Ajuda, né? Ajuda. Ela colabora, né? Ela vai te conduzindo, né? Ela não é o fator predominante, porém ela vai colaborar. Assim, eu sempre também, quando eu oro, coloco um fundo musical, porque eu não quero que a música influencie na minha oração. Eu quero que ela me deixe ali concentrado, que eu não fique oscilando no meu pensamento, e aquele fundo musical trabalha a parte da minha alma, que é importante na oração, a gente sabe disso já. Então, a música é importante, mas eu não gosto de colocar, por exemplo, a música cantada. A música cantada, ela pode me induzir a orar o que eu estou ouvindo naquele momento. Mas um fundo musical para mim não me ser induzido pela música, mas eu ser conduzido pelo ambiente que é gerado pela música ali. No entanto que hoje, se você abrir o YouTube, existe música para dormir, música para meditar, fundos musicais para ler, para orar. Então, realmente mexe, né? Com certeza, estudos vão provar. Os ritmos mexem, né? Os ritmos vão mexer. Eu, pelo menos... tô lendo. Vou lá no YouTube, fundo musical para leitura, para concentração. Quantas vezes eu já vi o pastor colocando uma chuvinha no YouTube para dormir, né, Chu? Sim. Eu já coloquei disso, também. A própria Bíblia vai falar que quando Saul estava ali atribulado, né, de espírito, com um espírito maligno, ele pedia para que Davi, né, viesse à sua presença para ali tanger a harpa, e ali ele se acalmava, o espírito ia embora. Então a gente vê que a música de fato tem influência, né, na vida de uma pessoa, direta e indiretamente, né? Com certeza. E a música vai acabar, de certa forma, abençoando, né, ou amaldiçoando. Nós temos uma pergunta, tá? Relacionada à música. E o que acontece? Olha que legal. E o que acontece? E aí, se a gente não souber conduzir bem isso daí, hoje a música não tem problema, amanhã a cerveja não tem problema, amanhã a droga não tem problema, amanhã o pecado não tem problema, a prostituição não tem problema, e daqui a pouco... O que é que tem problema? Hoje nós já estamos nesse dilema. O que é pecado? Não se é mais nada pecado. Não tem mais pecado. Por quê? Porque é graça. Exatamente. É graça. Então as pessoas estão sendo enganadas por filosofias vãs, ao invés de pegar o evangelho do jeito que ele é, cravar no coração e falar assim, cara, eu vou ficar doido por Jesus. E eu doido por Jesus, eu nem sequer
vou precisar me ater com qualquer outra coisa secular. Sim, eu faço essas perguntas sempre baseado na minha vida, porque eu acredito que as dificuldades que eu já tive na minha vida, né? Hoje eu não tenho mais, graças a Deus, o Senhor me libertou de uma tal forma maravilhosa. Glória Hoje eu a Deus. vivo bem por isso, né? Essas coisas não me faz falta, né? Mas eu gosto de fazer perguntas de pessoas que estão iniciando, pessoas que de repente têm o mesmo problema que eu tive lá atrás. E ó, eu vou dizer para vocês, hein? Hoje, na minha vida, Jesus ele é suficiente. Me supre todas as necessidades que eu tinha lá atrás. A que não prestava, ele jogou fora. É. E as que eu necessito hoje, ele me sustenta em tudo. Com certeza. Então, eu acho que esse é o ponto, né? Vou fazer a pergunta aí da nossa... Bora lá. O Alex, Lequinho. Famoso Lequinho. Lequinho. Ele perguntou, e as músicas do gênero gospel, independente do ritmo? E ele ainda acrescentou, acredito que se a música for algo que te leve a adorar ao Senhor, não há problema. Não, nem todo aquele que se diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. Então não é porque a música está sendo cantada em nome de Deus que é uma música de Deus. Tá? Agora, tem problema ouvir essa música? Eu estou falando do ritmo da música. Porque se o ritmo da música é o que me leva a pensar no meu passado e nas coisas que eu vivia por causa dessa música, essa música é um problema para mim. Eu acredito que ele não tá falando da música secular, não. É música gospel, eu estou falando da música gospel. A música do gênero gospel, Gospel. independente do ritmo. Então, se o ritmo for o ritmo, pode ser gospel. Mas esse ritmo é um ritmo que eu vejo. Quando eu começo, daqui a pouco eu já estou meio perturbadinho. Cara, eu tenho que ser honesto com a minha consciência. Ninguém vai perceber isso acontecendo dentro de mim, a não ser eu mesmo. Verdade. Entendeu? E aí, quando eu começar a ver isso acontecendo dentro de mim mesmo, isso daí, eu tenho que ser honesto comigo mesmo. Quem está em pé, cuide para que não caia. Mas, como na maioria das vezes nós somos orgulhosos, para mim não tem problema, a pessoa quer ficar naquela situação, então ela vai permitindo, aceitando essas coisas e não vai percebendo. Aí uma hora vem o devorador, né, e come a folhinha, daqui a pouco come o galho, daqui a pouco come o tronco, daqui a pouco rói toda a raiz. E quando vai ver, está todo destruído, precisa de reconstrução completa. Então, mesmo música gospel com algum ritmo que te leve a isso, a essa questão psicológica, né, a te levar a alguma questão que não te faz bem, então você orienta que não, então que mude. Para ficar claro, eu oriento que a pessoa tem que se conhecer. Sim. Entendeu? Se ela não for capaz, se ela ainda é uma pessoa que ela percebe que ela tem tendência a ter que ficar fugindo do pecado o tempo todo, ela não pode ficar ouvindo essas músicas. Entendeu? Agora, a pessoa que ela olha e fala assim, cara, o pecado não me domina, mas em nada. E se ela ouvir essa música, vai fazer mal para ela? Não. Compreende? Entendi. Não vai fazer mal para essa pessoa, porque ela não vai permitir que nada penetre. Nós estamos falando de música. Nós não estamos falando de outras coisas, por exemplo, como tomar uma caixinha de cerveja. Por quê? Porque a pessoa não vai te influenciar como? Você já foi influenciado. Você já está dominado. Como, né? Você já está dominado. Você já passou da música. Foi para outro nível. Já subiu de nível aí. Já subiu Ô, de pastor, nível. dentro dessa mesma linha de pergunta que foi feita aí pelo Alex, existem também algumas frases que são colocadas dentro das músicas gospel, né, dentro das músicas evangélicas, que se nós formos analisarmos pela Bíblia, se torna um erro teológico. Exemplo, tem uma música que diz, o mundo amar, mas sem nele ficar. Quando, na verdade, a Bíblia diz ao contrário, que nós não devemos amar o mundo, porque nós não somos do mundo. Né? Existem outras músicas que falam assim, eu posso ganhar o mundo inteiro sem perder a minha alma. Né? Quando, na verdade, a Bíblia diz ao contrário. Né? Que não adianta eu ganhar o mundo inteiro e perder a minha alma. Né? E a música está dizendo que eu posso ganhar o mundo inteiro sem perder a alma. Tem outra música que diz, muitos me verão no palco e me aplaudirão. Então, são músicas que, de certa forma,
está fora dos padrões bíblicos, né? Falando. Então, o que o senhor diz acerca dessas músicas que são de forma superficial e não direta, estão ali camufladas, escondidas e podem ser perigosas pelo tipo de mensagem que está se passando? Tomar cuidado com isso e principalmente, além da a mensagem que a música passa, tomar cuidado com o que o cantor fala depois da música. Sim. Quando ele não está cantando. Né? Porque o que acontece? Na maioria das vezes, cantores se passam por mestres. Querem se passar por mestres. Verdade. E coisa que às vezes, não estou dizendo que não, nem todos, mas que na maioria das vezes não são. Né? E aí querem, porque a música arrebata, né? Então a maioria dos jovens são levados por cantores que estão na mídia e que Deus use esses cantores a cada dia poderosamente para abençoar e que nós possamos cantar as suas músicas dentro da igreja, mas que eles têm que tomar cuidado com o que eles falam, porque a maioria das vezes que eles abrem a boca para poder falar, biblicamente falando, eles falham. Cada um tem que ficar na sua, na verdade, né? Que às vezes esses novos... Não, eu não digo que nem ficar na sua. O cara tem que conhecer. Se ele vai abrir a boca, não abre a boca para falar bobagem. Deixar é porque ele tem um monte ensinar, de gente né? que está sendo seguido por ele e fala assim, se aquele cara falar, eu faço tudo que ele falou. E às vezes eles falam bobagem. E aí é onde que está o perigo, né? Porque às vezes, que nem o senhor falou, né? O fato de estar na mídia, ter bastante seguidores e às vezes algo que a pessoa fala pode destruir a vida daquele que o segue, né? E essas pessoas vão ter que dar conta lá no céu dessas almas, né? Por exemplo, eu ouvi um cantor, que eu não vou falar o nome dele aqui, esses dias, Natália estava ouvindo uma música em casa, uma música boa, cara, música gostosa. Eu falei, poxa, que música gostosa. Daqui a pouco ele vai fazer uma ministração no meio da música. Aí ele dá um exemplo, cara, que exemplo bacana, bonito. Para o novo convertido, quando ele olha isso, ele fala assim, nossa, era tudo que eu precisava ouvir. Eu falei, isso não está certo. Mensagem perigosa? Perigosíssima. Primeiro, ele falou assim, ó, o exemplo que ele deu, estou falando de um cantor que depois que ele para de cantar, ele vai ensinar. Aí ele falou assim, Deus está preocupado com você como um pai se preocupa com o filho. O pai não fica triste quando o filho começa a andar e ele cai. O pai fica feliz porque o filho deu os primeiros passos. O que ele quis dizer? Ele quis dizer assim, Deus não está preocupado com o seu pecado, Deus está preocupado que você começou a andar. Misericórdia. Mas não é isso que ele quis dizer? Sim. Ele está dizendo assim, certeza. O pai não se preocupa que você caiu. O pai se preocupa que você deu os seus primeiros passos. Ou seja, tirou a importância do pecado e colocou a importância... Mas não é lindo isso aí? Sim, sim. Quando o pai vê o filho andando, deu os primeiros passinhos, caiu. Aí o pai se alegra, não é isso? Sim. Não é isso? E ainda mais quando o cara tá com o olho roxo, esfregou a cara no chão. Agora, eu digo, eu não me preocupo se o meu filho, ele vai dar os primeiros passos, eu tenho certeza que ele vai dar. Eu vou ficar mais preocupado se ele vai se machucar. Sim. Porque se ele se machucar, eu vou ter que cuidar dele. Eu vou ter que tratar dele. E às vezes, para tratar o machucado do filho que caiu, vai doer. Meu Deus do céu. Então, a responsabilidade do ensino é isso. Fique tranquilo. Todo filho, a menos que ele tenha um problema de deficiência física, ele vai andar. Para de usar palavrinhas bonitas para tentar justificar o pecado das pessoas, porque na verdade todos vão andar, todos vão comer, todo filhinho vai nascer, vai crescer e vai andar. O que o pai tem que se preocupar? É se ele está pronto realmente para andar. Se ele não estiver pronto para andar, anda de mão dada. Isso é muito interessante, muito interessante. Pega na mão do filho, anda de mão dada. Ele, não, você não sabe andar ainda, eu vou andar com você de mãos dadas. Na hora que eu souber que você já está querendo dar os primeiros passos sozinho, eu vou colocar você escorado em algum lugar, porque eu não quero que você se machuque. Então eu vejo que Deus enxerga e olha pra gente dessa forma. Deus sabe o perigo do pecado, o dano que o pecado pode causar em nós, e Deus não quer que a gente caia. Deus não quer que a gente se machuque com o pecado. Isso é coisa séria.
Isso é coisa séria. Então Deus não está preocupado se eu comecei a dar os primeiros passos. Deus está preocupado se eu vou cair. Ele diz, quem está em pé, cuide para que não caia. Glória a Deus. Essa é a visão de um pastor, né? Como que é diferente, né? Porque está envolvido com o ensino, sabe como que as pessoas chegam machucadas, né? Após o pecado e quão é difícil, né? Restaurá-las muitas das vezes. Eu também ouvi uma música que eu até fiquei assim, de certa forma, me perguntando. Uma música que diz assim, ninguém aplaudiu Davi quando esse pecou. Né? O que o senhor acha dessa mensagem, assim, dessa música? O que o senhor poderia dizer? Poxa, meu amigo Samuel Mariano. Gosto muito de Samuel. Canto muitas músicas de Samuel Mariano é uma benção. Eu entendo o sentimento do Samuel Mariano. Entendo perfeitamente. Porque a ingratidão é algo terrível. Sabe? As pessoas olharem para você, aplaudirem você quando você está de pé e quando você passar por um momento de dificuldade, elas não darem a mínima para você. Isso é terrível. A igreja pentecostal, ela erra demais com isso. E nós precisamos aprender a restaurar aqueles que caem. É verdade. A gente sabe que é doloroso. O remédio é amargo, mas a igreja precisa aprender a restaurar. Agora, Samuel, me perdoe. A pessoa dizer, quem aplaudiria Davi pelo adultério que cometeu? É possível alguém aplaudir alguém que está adulterando? Impossível. Tem condições? Não dá, né? Não tem condições. É impossível alguém olhar, ver uma pessoa adulterando e falar assim, gostei. Eu acho que não foi esse o sentimento que ele teve. Mas ele foi mais o sentimento de ingratidão do que o sentimento... Mas eu escuto o que está falando. Exato. Não o que o cantor quer dizer. O que está falando é quem aplaudiria Davi pelo adultério que cometeu. Não dá para aplaudir. Uma coisa que o senhor sempre fala, né, pastor? Que às vezes um assunto está esclarecido na nossa cabeça, porém a forma de transmitir a mensagem não está esclarecida, né, aquilo que está já na minha cabeça. E às vezes acaba confundindo, né, ao invés de... trazer ali uma mensagem explicada, dentro do que ele já estava pensando que na cabeça dele está resolvida, mas aquele que ouve muitas das vezes interpreta mal, porque, na verdade, às vezes vai lidar com pessoas que não têm tanto conhecimento, condições de lidar com isso. E o que essa pessoa vai falar? Ah, irmão, eu sei que é assim. As pessoas não aplaudem a gente mesmo, não, quando a gente comete erro. Mas tudo bem, não tem problema. E a pessoa fica nessa raiva, porque o outro fica o criticando por causa do seu pecado. E não tem aplauso. Uhum. E nem vai ter mesmo. E é isso que acontece. E não tem como aplaudir. O que tem que entender é que tanto quem não aplaude está errado, porque não deve aplaudir, mas tem que estender a mão para ajudar. Sim. E quem espera aplauso não terá. O que terá é confronto. O que terá é Natan botando o dedo na cara de Davi e dizer, você pecou. E é isso aí, ele tem que reconhecer. Glória a Deus. É? Muito bom. E aí eu vi uma pessoa às vezes dizendo pode assim, concluir. A única diferença entre eu e Davi é o palácio. Ué? Por quê? Porque Davi pecou igual a mim. Só se esquece do outro ponto. O Davi jejuou 7 dias. Pedindo perdão para que Deus guardasse e não matasse a criança que havia de nascer. Quem falou isso? Jejuou também 7 dias? E mesmo assim, jejuando, Deus ainda... Ou seja, pegou o pecado de Davi e fez igual. Mas o jejum de arrependimento não fez. Não fez. Não fez. Pastor, eu queria aqui também agradecer o amigo da empresa, né, que tá aí nos assistindo, tá me conversando com ele aqui no WhatsApp aqui, o Diego. Um abraço pro Diego. Um abraço Deus aí, abençoe, Diego. Diego é um homem de Deus e conheci ele há poucos dias aí, só benção, trabalhamos junto lá.
E ele falou uma coisa que também concordo com ele. Aquele que aceitou a Cristo também, né? Nova criatura daqui para frente vamos buscar coisas novas, né? Isso. Buscar aí coisas novas, né? Deixar aquelas músicas de lado, deixar aquelas músicas que nos traz, de repente, leva para depressão, lembra do nosso passado, ou seja, as coisas velhas ficam para trás e as coisas novas, né? Que Jesus tem para nós aí, né? Simplicidade. Por que eu vou ficar lembrando do passado se eu tenho coisas tão boas e novas, né, que Deus tem preparado para nós? Fazer como o nosso amigo Gerson Rufino, ele falou, né? Ele tira da tua história esta página manchada. Ele firma os teus pés nesta nova caminhada. Pra ter vida com razão, só tem uma solução. É só Jesus. E aí segue. Então, O Messias já tá com vontade de vira tocar, da viu? história essa página e recomeça uma nova. Exatamente. Diego, Meu Deus. fica aqui o convite para você. Domingo aqui, nós estamos aqui às 7 da noite, tá bom? Se você quiser vir com a sua família, você é o nosso convidado. Será muito bem Tá bom? bem-vindo. O pastor aqui é o pastor Ricardo, é a pastora Natália, tá? Fica aí o convite para você estar participando conosco. Vem cultuar a Cristo aqui com a gente no domingo aqui, tá bom? Glória a Deus abençoe, meu irmão. Deus abençoe, Diego. Tem uma pergunta aqui, pastor. Vamos lá. acho Que que hoje que horas são, gente? é a sexta polêmica. Oh, meu Deus, é 10h11. E eu estou com fome. Eu tô cansado com fome. Bora lá, então. O Du da Rose. Paz do Senhor Jesus. Rodo, meu Deus, hein? Glória a Deus. Ele mandou um abraço, disse que está com muita Um saudade. abraço pra vocês aí. Olha, você nem sabia que o Diego era o Rufino? Você sabia? Não? Ele colocou amém aqui, é o Diego Rufino. Ai, que Olha que revelação de Deus, hein? Glória a Deus. Essa música que o pastor cantou é Gerson Rufino também. Vamos lá. Du tá perguntando, gostaria de saber se o casal casado pode ir a um motel. Então, o que acontece, né? Teoricamente, isso não deveria ser assim. Não deveria ser assim. Por quê? Porque ali é o lugar onde as pessoas utilizam normalmente para atrair um ao outro. É um local que ele tem o mesmo a mesma resposta que a primeira que eu dei. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Então, legalmente falando, uma pessoa que vai ali comete um crime? Não. Mas eticamente falando, ali o marido traindo mulher, pessoas entrando para usar droga, homem com homem, mulher com mulher, uma bagunça, e o homem cristão vai lá também. Para quê? Se ele tem a sua esposa, ele tem a sua casa, para que ir lá? Desejo sexual? Fantasia? Que é outro problema? Que aí é autoimagem também, né? Autoimagem. E às vezes essa autoimagem é uma fantasia que ele tem, não é nem com a mulher dele, é com a outra. Então, para mim, o motel para o casal cristão tá fora. Tá fora. Tá fora. Vai para um hotel all inclusive, né? Aí fica bom. Fica uns 3, 4 dias lá à vontade. Tudo incluso. Sem contar as coisas ruins que às vezes pessoas vão fazer, né? Porque ali não rola só o ato sexual, né? Rola outras coisas, né? Exatamente. Que, queira ou não queira, aquele local ali, como que eu poderia colocar? Toda a porcariada que foi feita, espiritualmente fica tudo ali naquele local. Tudo. Aí vai um casal cristão lá, entra naquele local, não é legal. Não é legal. Não Imagine é a legal. saída Não é também. legal. Deita no mesmo leito do que Não é legal. Um homossexual, por exemplo. Imagina a saída, né? Eu a acho- saída. Na hora da saída, o outro irmão tá saindo junto. Eu acho que dentro disso, pastor, Ai, Senhor! Ai, Senhor, irmão! eu acho que o senhor... e às vezes a ideia de que se dá, né? Por exemplo, ver um casal saindo é que no mínimo tá traindo a esposa ou alguma coisa do tipo. E dentro disso também, né? Foi bem lembrado falar do leito, da cama. A cama, ela é considerada também um dos altares, O né? altar. Então isso é algo que eu acho que o senhor deveria falar acerca disso, A né? Bíblia diz, seja o vosso leito sem mácula. A cama do casal
tem que ser sem mancha. O leito dele, tem que ser o dele. Então eu aconselho até que se alguém vai na nossa casa e é um casal, não durma na nossa cama. Exatamente. Olha que orientação aí pros casais aí. Ó. Marcamos bastante, né, Ju? Muita Olha que gente não orientação. sabia, né? A gente não sabe. Às vezes né? a gente quer honrar a Exato. pessoa, né? E fala, não, pode dormir Não, no meu dorme aqui quarto, no pode meu dormir na quarto, minha né? cama. Verdade. Não, Daí- você vai dormir no meu sofá. Meu sofá é melhor que a minha cama. Eu já comprei um sofá bem mais fofinho que a minha cama pra você não ir. Nós já erramos É claro que bastante. a gente fala no tom de brincadeira, gente, mas o negócio é sério. A gente fala num tom de brincadeira pra ficar descontraído. Mas é um assunto muito sério. Muito sério. Muito sério esse assunto. E para o cristão, isso tem resultados, né? Surte um efeito. Então, como a Bíblia diz, seja o vosso leito sem mácula, sem mancha, então nós temos, nem nós deveríamos aceitar, porque vamos na casa do outro, tem que dormir na cama dele. Não, eu faço questão de dormir em outro lugar. Ah, mas você vai no hotel. Bom, aí não tem como, só se dormir na calçada. Aí não tem como. Dormir na rua. Aí não é possível. Não podemos também generalizar, levar do 8 a 80, tá, gente? exatamente. Temos que ter um bom senso O radicalismo também não dá, né? e ponderação, né? Botar as coisas no seu, cada um devido lugar, né? Lógico. Exatamente. Maravilha, gente. Tem Eu mais acho que alguma é isso aí. pergunta Acho aí? que deu, não deu? Acho que por hoje deu. Ó, né? eu sou sincero em dizer, mas cada dia mais que o nosso PopaCast, a gente vai fazendo, ele vai ficando melhor, né? Ele vai ficando melhor, porque são tantos assuntos que olha, a gente se estenderia aqui por uns 3 meses e ainda não ia acabar os assuntos, né? Mas que legal, que bom que isso daí tá reverberando, né? As pessoas estão participando aí, as pessoas mandando mensagem, né? Os irmãos aí compartilhando, compartilhe, dê o Se seu inscreva like, no canal. inscreva no canal. Deixe o like. Exatamente, por favor. deixa o like lá pra nos ajudar. E próxima sexta-feira estamos aí novamente. Estaremos, vou trazer um convidado. Glória vendo a aí Deus. Qual será? Glória a Mas Deus. com certeza será alguém de muito gabarito para abençoar esse povo aí. Amém. Amém. A Rafael- Rose aqui tá mandando uma mensagem, tá mandando a paz do Senhor e que está com saudades. Saudades, Rose. Vem pra Glória cá. a Deus. Vem aqui fazer uma visita pra nós, irmã. Isso aí. bom? Então, a gente também quer deixar uma sugestão aí para você que está nos assistindo. Se tiver algum assunto que você acha interessante, né? Nós Exato. comentarmos, falarmos, Dúvidas. explicarmos, dúvidas. Deixa também aí no comentário pra gente, tá bom? Que com certeza nós vamos fazer aí um esforço pra gente falar e entrar nesse tema aí que você vai deixar de sugestão pra nós. E lembrando, né, que as respostas aqui, né, não são respostas de achismo, né? Não, mas de jeito nenhum. sempre paramentadas na Bíblia, né? Dentro da palavra do Senhor, né? Então, porque às vezes a gente quer colocar o nosso entendimento, né, acerca da palavra de Deus e às vezes a gente acaba errando. Então, as respostas aqui sempre dadas, né, de acordo com os parâmetros bíblicos, Sim. né? As datas os horários de cultos, data de cultos vão estar lá, Facebook, Instagram, né? Está na descrição do vídeo. Está na Olha, descrição. o nosso técnico, A produção aqui a é rápida. produção aqui é rápida, já está na descrição do vídeo. Você pode estar indo lá, tá? E entra nas nossas páginas, né? Facebook, Instagram e se inscreva E lá. siga-nos lá no Instagram, Siga-nos, galera aí do exatamente. YouTube aí. Vai lá no Instagram, nos siga lá, né? @IADBetel _ É isso aí, pessoal. Ó, é o nosso segundo PopaCast, tá? Popa, não poupa, né? É Não, popa. é popa. Popa. Polpa é de fruta. né? Isso. É o nosso segundo. E nós teremos aí pela frente aí vários trabalhos aí, tá bom? Você vem nos acompanhando aí, vem nos ajudando, tá? E alguém quer falar mais alguma coisa? Alguém quer dizer mais alguma coisa? Complementar mais alguma coisa? Eu tô tranquilo. Cri, 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 cri. Eu quero agradecer, Acredito né? que- Agradecer por essa então. noite. Mais um PopaCast aí. Esse trabalho que Deus propôs no nosso coração. No próximo, eu e o Rafa, a gente vai estar também? Porque nós somos curiosos aí. Oficiais, vocês são os oficiais. E eu pergunto, meu irmão. Comigo não tem esse negócio, não. Não, mas ele é o seu pastor. E daí? Eu quero Vou saber perguntar se o mesmo. pessoal gostou
da minha participação hoje pra eu virar oficial. A pastora. É oficial Não, também. a pastora Porque oficial, ela tá se o junto. pessoal não gostou de mim, Rafa, a pastora oficial, vou- ela vai pagar até a pizza hoje? eu vou Com ceder a certeza. minha cadeira aqui. Mas se vocês gostaram da minha humilde participação, comenta aí pra eu saber se eu volto sexta-feira, hein? Glória a Deus. Boa noite, pessoal. Deus abençoe vocês. Abençoe a todos aí. Fiquem com Deus. Recebam a paz do Senhor Jesus. E domingo temos culto, hein? A partir das 7. Glória, Glória a a Deus. Deus. Só chegar com a Deus gente. abençoe, convidados. boa noite, uma ótima sexta-feira, um ótimo descanso com a sua família. E bora lá, domingo tamo junto no culto.